Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Você já sabe, esse é o nosso horário de sempre. Já parou para pensar no que você precisa saber para começar essa terça-feira bem informado? Pegue o seu cafezinho que eu te conto quais são os assuntos que estão em jogo no Brasil e no mundo neste 28 de maio. Abro agora para você o nosso cardápio de notícias. O Ministério da Justiça anuncia diretrizes sobre o uso de câmeras corporais por policiais. Texto deixa para estados decidirem de que forma as câmeras serão acionadas. O Congresso discute 25 projetos de lei e 3 PECs que flexibilizam regras ambientais. E hoje, 28 de maio, é o dia que Espanha, Irlanda e Noruega vão reconhecer formalmente a existência do Estado palestino. E ainda, Rússia anuncia que vai retirar Talibã de sua lista de organizações terroristas. Viu só como estamos cheios de notícias para compartilhar com você? É a partir de agora, portanto, vem comigo. O governo federal deve anunciar hoje o auxílio para as empresas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A estimativa é de que sejam destinados 15 bilhões de reais em créditos oferecidos por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Vamos ver. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que o governo vai anunciar até esta terça-feira o auxílio para as empresas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Ainda de acordo com o vice-presidente, uma segunda medida provisória, voltada para as cooperativas de crédito, está sendo elaborada. Nesta segunda-feira, quase um mês após o fechamento por tempo indeterminado do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, os primeiros passageiros puderam embarcar e desembarcar em voos comerciais pela Base Aérea de Canoas, na região metropolitana da capital gaúcha. A operação via Base Aérea de Canoas é feita a partir de um terminal provisório de passageiros, montado no Parque Shopping Canoas, que fica a cerca de 3 quilômetros da base aérea. O ciclone extratropical permanece próximo à costa do estado do Rio Grande do Sul, causando bastante instabilidade. O tempo deve ficar firme, voltar a ficar firme a partir de amanhã, mas com temperaturas mais baixas. Trazendo agora um balanço dessa tragédia, 169 pessoas morreram e 53 ainda estão desaparecidas. E agora a gente olha para os impactos das chuvas no agronegócio. Segundo projeções, o prejuízo poderá chegar a 3 bilhões de reais, com a perspectiva de uma década para a normalização do setor no estado. Dados preliminares apontam prejuízo médio de R$ 1.400.000 por agricultor. Segundo o levantamento, 347 produtores informaram prejuízos, totalizando pouco mais de 467 milhões. O cenário no curto prazo também aponta dificuldades. Segundo o levantamento, 60% dos produtores estão preocupados com a sobrevivência dos seus negócios nos próximos 2 meses, enquanto outros 19% reconhecem que vão ter uma redução no desempenho. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, estima que cerca de 140 mil produtores foram duramente afetados pelas chuvas no estado. O governo federal abriu uma linha de crédito especial de 600 milhões de reais para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul realizou um levantamento com o apoio do projeto SOS Agro Rio Grande do Sul, que representa 2.025 produtores do estado. O presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Gedeão Pereira, disse que o agronegócio já chegou fragilizado nessa safra por conta de secas que afetaram o último ciclo de produção e agora com as áreas inundadas a agricultura. Esta completamente comprometida, o que afeta a produção nacional, o que majoritariamente fica nas regiões mais atingidas pelo desastre climático. O Congresso Nacional tem 25 projetos de lei e 3 propostas de emenda à Constituição que sugerem alterações em leis ambientais. Os textos pedem por mudanças em temas variados. Vamos ver o que está em jogo. 25 projetos de lei e 3 propostas de emenda à Constituição. Essa é a quantia de textos que tramita no Congresso Nacional sugerindo alterações em leis ambientais. É um conjunto de propostas com reais chances de avanço. Uma das propostas com andamento recente na Câmara é o PL 364/2019,
que permite atividades agrícolas nos chamados campos de altitude, campos gerais e campos nativos. Os ambientalistas apelidaram o pacote de pacote da destruição. Eles alegam que tais medidas irão desproteger a vegetação e podem acelerar eventos climáticos extremos, como o acontecido no Rio Grande do Sul. Por outro lado, a bancada ruralista pede cuidado e atenção ao pânico climático. Segundo os parlamentares, há quem queria prejudicar os produtores rurais e evita falar sobre o crescimento urbano desordenado. Outro tema em discussão é a situação das terras indígenas. São duas propostas de emenda. Uma delas propõe incluir o marco temporal de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Esta proposta avançou rápido no Senado. O intuito é que as terras indígenas só sejam demarcadas se houver comprovação de ocupação anterior à promulgação da Constituição Federal, em 1988. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o projeto ao sancioná-lo, mas o Congresso derrubou o veto. Então, o Supremo Tribunal Federal considerou o projeto de lei inconstitucional. Agora, há um esforço para incluir a tese do marco temporal na Constituição. Em paralelo a todas essas discussões, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos iniciou uma audiência especial no Amazonas sobre as obrigações dos estados diante das emergências climáticas, onde os povos indígenas participam como atores-chave na preservação da floresta. Todo o continente está vivendo na realidade de hoje a crise ambiental e climática. E a comissão ter chamado a atenção sobre as diferentes vozes dos diferentes atores no continente é de suma importância. A presidente da Comissão Interamericana, Nancy Hernandes Lopes, disse na abertura da sessão que a Amazônia brasileira é uma região de importância indiscutível para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e detalhou que o objetivo desta audiência pública é estabelecer um diálogo direto, diversificado e participativo que contribua para que o tribunal chegue a elementos de julgamento sobre as responsabilidades dos estados em matéria de direitos humanos diante dos desastres naturais que atingem a região. Júnior Anderson Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, afirmou que 80% da biodiversidade está preservada em terras indígenas e pediu que o tribunal emita decisões de proteção alinhadas com os direitos humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos deve emitir seu parecer consultivo no final do ano. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deve lançar nesta terça-feira as diretrizes nacionais para o uso de câmeras corporais por policiais e outros agentes de segurança. Os secretários de Segurança Pública de todos os estados e também do Distrito Federal estão convidados para participar da cerimônia no Ministério. O governo avalia que entre as vantagens para a adoção das câmeras corporais é que elas reduzem o uso de força e as reclamações relativas à conduta do policial. O texto estabelece 3 formas de acionamento desses equipamentos: automático, com gravação ininterrupta, remoto, feito após decisão da autoridade competente, e o acionamento pelo próprio policial para preservar a sua intimidade durante as pausas e também os intervalos do trabalho. Caberá às autoridades estaduais decidir qual modelo adotar. Os estados não são obrigados a seguir as diretrizes propostas pelo Ministério da Justiça, mas os que o fizerem receberão recursos federais como forma de incentivo. Mudando de assunto, apenas 11% das escolas públicas do país têm internet com velocidade adequada. A pesquisa divulgada nesta segunda-feira também constatou que faltam dispositivos para uso dos alunos. Vamos conferir mais informações com a nossa repórter Maria Clara Leite. O estudo foi realizado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR em pouco mais de 32 mil escolas municipais e estaduais de todo o país. Com um medidor de qualidade de conexão, os pesquisadores constataram que só 11% das unidades têm internet com velocidade de download igual ou superior a 1 mega por segundo, que é o mínimo recomendado pela Estratégia Nacional de Escolas Conectadas do Governo Federal. Segundo o levantamento, as diferenças se destacam de região para região. O Norte apresenta mais baixa cobertura e qualidade de conexão do Brasil,
especialmente nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e Pará. No Centro-Oeste, são as escolas do Distrito Federal e do Mato Grosso do Sul as que apresentam pior qualidade de internet. Já as instituições dos 3 estados da região Sul foram todas bem avaliadas, com as maiores velocidades observadas no estudo. O núcleo não avaliou 100% das escolas, mas com base em informações do Censo Escolar da Escola Básica, identificou que das 137 mil instituições estaduais e municipais, 89% tem conexão à rede. Mas a maioria é somente para uso dos professores no processo de ensino. Só 29% das escolas contam com dispositivos para uso dos alunos. E, em média, essas instituições têm um computador, notebook ou tablet para cada 10 estudantes. E veja a seguir, Espanha, Irlanda e Noruega vão reconhecer formalmente a existência do Estado palestino nesta terça-feira. E ainda, Rússia anuncia que vai retirar Talibã da sua lista de organizações terroristas. A gente volta já já. Não perca! Oito horas, 45 minutos, estamos de volta e ao vivo. Seja bem-vindo mais uma vez, trazemos mais destaques dessa terça-feira para compartilhar, é claro, com você. A nova presidente da Petrobras disse que é crucial que a companhia acelere a exploração de petróleo. Com relação ao pagamento de dividendos, Magda Chambriard destacou que a estatal vai respeitar a lógica empresarial e deixou claro que a empresa vai dar muito lucro. Vamos ouvi-la. Essa questão da reposição de reservas, ela é importante, ela traz consigo a necessidade de exploração de novas fronteiras. Nós temos novas fronteiras importantes a perseguir, dentre elas a questão do Amapá, na margem equatorial, dentre elas a Bacia de Pelotas, né, no sul do país, dentre outras. Então, o esforço exploratório dessa empresa tem que ser mantido, tem que ser enfrentado, tem que ser acelerado. Magda afirmou que a margem equatorial, bacia próxima à foz do rio Amazonas, está nesse contexto. Ambientalistas já alertaram para os impactos potencialmente devastadores na região. O projeto desencadeou uma batalha dentro do governo Lula e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, chegou a negar à Petrobras uma licença de exploração em maio do ano passado. A nova presidente da estatal disse também que a companhia vai respeitar a lógica empresarial no que se refere à distribuição de dividendos. E a Petrobras é perfeitamente capaz de garantir o retorno para seus acionistas, sejam eles privados ou governamentais, né, da melhor forma, mas isso tudo com muito empenho, com muito esforço, com muita conversa, né, e com a certeza de que essa empresa é tão grandiosa que gerir essa empresa para dar lucro é muito fácil. Se existe uma coisa que eu tenho certeza e garanto, essa empresa vai dar muito lucro. Magda foi escolhida para o cargo após a demissão de Jean Paul Prates. Uma pesquisa revelou que nos últimos 10 anos, o número de pessoas negras e pardas vítimas de mortes violentas foi 4 vezes maior do que as de pele branca. Quem nos conta mais sobre esse levantamento é o repórter Anderson Nascimento. O estudo aponta que entre 2012 e 2022, quase 150 mil homens, pretos e pardos, morreram devido a ferimento por arma de fogo. O número é 4 vezes maior que o de homens brancos mortos no mesmo cenário. Os dados são do Boletim Saúde da População Negra, projeto do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e do Instituto SARE,
Segundo os autores da pesquisa, os números evidenciam as desigualdades estruturais e históricas do país e revelam uma maior vulnerabilidade da população negra às agressões, o que evidencia a necessidade de políticas públicas e intervenções voltadas para a situação. Foi analisado também o número de internações de homens negros por ferimento por arma de fogo. Em 2017, foi registrado o maior número, com 747, o triplo das ocorrências em 2012. Em 2022, a média caiu para 580. Apesar da redução, o número ainda representa mais de uma internação por dia. A pesquisa também analisou a mesma situação com as mulheres negras. No período de 11 anos, mais de 13 mil morreram em decorrência de disparos de armas de fogo. Em relação ao número de internações, as mulheres negras internam em sua maioria devido a agressões por objetos cortantes ou penetrantes, como facas. Segundo o boletim, a melhora na qualidade e detalhamento dos dados coletados pelo Sistema de Informação pode estar contribuindo para explicar o aumento. E vamos agora de destaque internacional. Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, é a primeira vez que governos de diferentes países reconhecem oficialmente a Palestina como um Estado. Inclusive, hoje, o premier espanhol, Pedro Sánchez, deve fazer o reconhecimento formalmente via decreto. É uma decisão que isola ainda mais Israel diante de países do Ocidente e aumenta o debate sobre a criação de um país próprio para os palestinos. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse que não reconhecerá mudanças nas fronteiras palestinas depois de 1967 e afirmou que irá reconhecer o Estado palestino, incluindo a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Jerusalém Oriental será a sua capital. Na quarta-feira passada, dia 22, a Noruega, Espanha e Irlanda anunciaram o reconhecimento de um Estado palestino independente. Os primeiros ministros da China e do Japão e o presidente da Coreia do Sul exigiram a desnuclearização da Coreia do Norte durante um raro encontro de cúpula em Seul. Nesse evento, eles também se comprometeram em reforçar a cooperação entre os três países. China, Japão e Coreia do Sul realizaram um raro encontro em Seul após quase 5 anos. Os três países apelaram nesta segunda-feira pela desnuclearização da Coreia do Norte e pela manutenção da paz na Península Coreana. A China sempre esteve empenhada em manter a paz e a estabilidade na Península Coreana e em promover o processo da resolução política na região. Esperamos que as partes envolvidas atuem com moderação e evitem maiores complicações para a situação na Península Coreana. Para garantir a paz e a estabilidade na região, que são interesses comuns da Coreia, do Japão e da China, é importante implementar fielmente as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e a desnuclearização da Coreia do Norte, sob o objetivo de alcançar uma Coreia unificada, livre e pacífica. A China é o principal parceiro comercial da Coreia do Norte, que anunciou nesta segunda-feira o fracasso no lançamento de um satélite espião. A Coreia do Sul e o Japão tinham pressionado Pyongyang a suspender o lançamento por ser uma ameaça à paz e à segurança regional. Sobre o anúncio da Coreia do Norte dos seus planos para lançar um satélite, afirmei que as resoluções do Conselho de Segurança da ONU seriam violadas. O Japão pediu fortemente a Pyongyang para cancelar o lançamento. Nossos três países reconfirmaram que a desnuclearização da Coreia do Norte e a estabilidade da Península Coreana servem ao interesse comum do Japão, China e Coreia do Sul. A Coreia do Norte reagiu ao encontro, afirmando que falar hoje sobre a desnuclearização da Península Coreana era uma grave provocação política, que violava a posição constitucional do país, como um Estado com armas nucleares. E o governo russo anunciou que vai retirar o Talibã da sua lista de organizações terroristas. A Rússia tem adotado uma postura mais conciliadora com os talibãs desde que o grupo retornou ao poder em agosto de 2021. A medida foi anunciada nesta segunda-feira pelo chanceler russo Sergei Lavrov, mais de 3 anos após o movimento islamista retornar ao poder no Afeganistão.
Eles são o verdadeiro poder. Nunca removemos a nossa embaixada de lá, nem a China. O embaixador afegão apresentou as suas credenciais ao presidente chinês Xi Jinping em Pequim, juntamente com outros embaixadores. O Cazaquistão recentemente decidiu retirá-los da lista de organizações terroristas. O Cazaquistão недавно принял решение, которое мы тоже собираемся принять, об исключении их из списка террористических организаций. O Talibã está na lista russa de organizações terroristas desde 2003, o que não impediu suas relações com Moscou há vários anos ou de receber mensageiros do grupo em solo russo em inúmeras ocasiões. A Rússia tem sido conciliadora com os talibãs desde que o grupo retornou ao poder em agosto de 2021. O governo russo convidou representantes dos talibãs para participarem no Fórum Econômico de São Petersburgo, sua principal reunião anual de negócios, que será realizada no início de junho. As autoridades de Moscou temem pela segurança das ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, que fazem fronteira com o Afeganistão, e com o surgimento de novos grupos jihadistas inspirados ou apoiados pelos talibãs. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre Verona, cidade que fica no norte da Itália. Esse nome possivelmente não é muito estranho para você, afinal essa mesma região inspirou a romântica história de Shakespeare e até hoje é o destino de corações apaixonados. Vamos ver. Localizada na região de Veneto, no norte da Itália, Verona possui cerca de 260 mil habitantes. Para quem se aventura a desbravar a Europa meridional, ela é considerada uma cidade que os visitantes conhecem de passagem, entre idas e vindas. Mas é um local surpreendente, com cenários encantadores. Afinal, Verona é famosa por ter inspirado Shakespeare a criar o romance de Romeu e Julieta. Inclusive, a casa de Julieta Capuleto, onde supostamente vivia a protagonista, é praticamente parada obrigatória para os turistas apaixonados e também para os curiosos. Além das histórias, arquitetura deslumbrante, os viajantes podem desfrutar de uma excelente gastronomia. Risotos, paparelle in brodo e tortellini de Valéguio são algumas das iguarias que você não pode perder. Eu não sei você, mas eu fiquei curiosa para espiar essa casa da Julieta. Será que ela é realmente o que dizem por aí? Aos curiosos, vamos comigo, que hoje sairemos aqui dos estúdios da HIT com destino para o norte da Itália. Adentramos Vêneto e então Verona. Vamos espiar a tal atração especial para os apaixonados, a Casa da Julieta Capuleto. Podemos ver, gente, nessa imagem que, de fato, o ponto turístico é muito popular nessa região, não é? Olha quanta gente. Pelo horário, agora é 1h56 por lá, 1h56 da tarde. Podemos ver as pessoas em volta da estátua, em bronze, essa estátua da própria Julieta. E até pessoas na sacada direita, olha só. É nessa sacada onde a Julieta teria declarado o seu amor a Romeu. E o pessoal está tirando foto, está aproveitando para registrar, é claro, esse momento. E é com essas imagens, com esse romance no ar, que eu encerro essa edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente terça para você. E a gente volta a se encontrar na edição da 1h da tarde. Te espero.